E aí, pessoal, tudo bem? Então eu sou o professor William, aqui do Personal Educa, com a disciplina de Biologia, e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre introdução à genética, beleza? Bom, esse tema ele é muito importante porque ele acaba criando relações com outros conceitos da biologia que a gente já viu anteriormente. Então é muito importante, quando a gente for começar o estudo de genética, a gente ter muito bem pensado como são algumas das nossos entendimentos em biologia celular, em mitose, meiose, estudo do DNA, porque esses conceitos vão fazer muita diferença no entendimento dessa matéria agora, beleza? Então, para a gente começar, essa nossa aula tem como objetivo fazer uma introdução à genética. Então, o que eu quero que vocês entendam nesse momento? A questão da genética ela é muito confundida, muitas vezes, com a palavra hereditariedade. Então, a gente tem que saber bem a diferença dessas duas palavras. Genética é aquilo que se associa aos genes, né? Que a gente vai falar até o final dessa aula o que de fato eles são, né? E hereditariedade são aqueles caracteres ou aquelas características que são herdáveis ou transmitidas entre gerações, né? Então pode parecer muito simples, mas esses dois conceitos precisam estar bem entendidos para a gente poder começar a discutir sobre genética, beleza? Outra coisa, a gente tem que lembrar que nossa espécie, a espécie humana e a maior parte dos animais são organismos e plantas também, né? São organismos que fazem reprodução sexuada. E por que a reprodução sexuada ela é importante no meio, né, na diversidade de vida? Porque pela troca de gametas possibilitou maiores quantidades de formas e tipos de vida. Então, pensar na reprodução sexuada também é muito importante nesse momento, porque se a gente lembrar, é meiose que forma os gametas para a gente conseguir acontecer a reprodução sexuada, beleza? A gente também não pode esquecer que a genética tem relação com replicação, transcrição e tradução, que é o metabolismo do DNA, né? Ou seja, se a gente dissociar esses pensamentos, vai ficar mais difícil a gente entender o que é genética, beleza? Então, pessoal, nós temos lá alguns conceitos que a gente não pode deixar de entender quando a gente vai começar a estudar genética, porque alguns deles acabam confundindo muito o nosso pensamento se eles não ficarem muito claros, beleza? Então, nós temos lá um exemplo de uma célula eucarionte. Resgata, célula eucarionte, aquelas células que têm um envoltório nuclear determinado e que o material genético fica dentro do núcleo, certo? Bom, toda cópia do material genético, durante a fase de intérfase, ele sofre duplicação numa estrutura que a gente chama de cromossomo, tudo bem? Essa estrutura, que é condensada para facilitar o processo de divisão celular, se for descondensada, tem aquilo que a gente chama de DNA. Então, genética, nós estudaremos os genes, que nada mais são do que trechos específicos desse DNA. Em breve, a gente vai ver, pelas leis, né, de Mendel e pelas características principais dos postulados da genética, quais foram as primeiras ideias ou as ideias primordiais para fazer com que a gente entendesse esse conceito de gene e como que foi fácil, como que foi possível entender essas questões em cima de características dos seres vivos. Lembra que nós não podemos também deixar de pensar a genética como estudando características que nós podemos ver. E aí onde entram aqueles dois termos, fenótipo e genótipo. O fenótipo sendo as características que nós observamos e o genótipo sendo as características que estão codificadas no material genético, certo? Mas e qual que é a diferença entre gene e alelo? Porque às vezes a gente não sabe muito bem diferenciar essas duas palavras. Nós temos que entender que gene é um trecho específico de DNA que codifica uma proteína no processo que a gente chama lá no metabolismo do DNA de tradução, certo? Então aquele trecho de gene, aquele trecho de letrinhas, ele vai ser possível transformar aquilo numa proteína, antes num RNA mensageiro e depois numa proteína, e aquela proteína vai ser eficiente ou não, né, dependendo das suas características, e aquilo vai dar uma característica. Bom, mas de que característica nós estamos falando? A gente está falando de cor de pele, cor dos olhos, tamanho, espessura. Se nós falarmos de vegetais, cor dessas plantas, característica dos galhos, cor das flores, etc. A gente tem várias características que nós podemos observar para entender melhor essas questões de genética. Tudo bem? Então eu fiz um esqueminha aqui para a gente entender. Nós, como espécies que temos uma dupla carga genética, ou seja, 2N, né? Nós temos lá um exemplo, no cromossomo 1, uma cópia desse cromossomo no nosso genoma, certo?
Se esse gene se situa no braço curto desse cromossomo, nós temos o cromossomo 1, provavelmente que pode ser derivado do pai, e o cromossomo 1' provavelmente pode ser derivado da mãe, por exemplo, certo? Os alelos seriam as formas alternativas daquele mesmo gene, que vão impactar de maneira diferente naquela característica. Vocês devem lembrar que quando Mendel estudou as ervilhas, ele viu as características amarelas e características verdes, e que uma dessas características acabava sendo dominante sobre a outra, né? Então, os primeiros alelos que a gente considera são os alelos azão e azinho, né? Por quê? São formas alternativas para um mesmo gene, situados na mesma região dos cromossomos homólogos. Beleza? Essa é a nossa aula de introdução à genética. Em breve a gente vai começar a aprofundar a primeira e segunda lei de Mendel e a gente vai entender melhor esse conceito. Tudo bem? Até lá, um abraço, foi um prazer.